Mantém, pessoal? Mas na hora de passar algumas questões, eu comecei a explicar, né? A gente parou aí. 6. Qual que é a 7? 6 não? Qual que é a pergunta da 6? Classe social foi beneficiada por leitura. Pronto aí, ó. Fazer silêncio. Vir lá pra frente, prestar atenção aqui. Vamos. Então, que classe social? Classe social? Foi beneficiada pelo iluminismo. A burguesia. O iluminismo foi um movimento cultural do século XVIII que representava os interesses, os valores e os ideais da burguesia. Essa classe social que estava em ascensão e com as revoluções burguesas chega ao poder, sendo a detentora dos meios de produção. Próxima questão. Que ambientes a filosofia conquistou o iluminismo? Antes do iluminismo, a filosofia estava restrita às universidades, às escolas. A partir do iluminismo, a filosofia ela se populariza. Há uma popularização da filosofia. E ela sai dos ambientes restritos e fechados das escolas e universidades e ganha as ruas e salões. Ela passa a ser discutida nas ruas. Inclusive a filosofia vai colaborar com as revoluções burguesas. A Revolução Inglesa vai colaborar com a Revolução Norte-Americana, a independência dos Estados Unidos. A filosofia vai colaborar também com a Revolução Francesa. Então ela ganha as ruas e também ela é discutida nos salões, onde se reuniam a elite e grandes pensadores, filósofos, para ler e debater obras filosóficas. Então a filosofia ela passa por um processo de popularização. Próxima questão. O que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo foi um movimento iluminista fundado por Denis Diderot e Jean-Léon D'Alembert. Esse movimento iluminista do século XVIII, fundado por Denis Diderot e Jean-Léon D'Alembert, vai criar as primeiras enciclopédias. O que são enciclopédias? Enciclopédias são obras literárias que buscam reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade até aquele momento. Então, Denis Diderot e o Jean-Léon D'Alembert vão reunir diversos filósofos, cientistas, pensadores, estudiosos europeus, para que cada um deles pudesse compor verbetes para as enciclopédias. Quando Denis Diderot e D'Alembert morreram, já haviam 18 volumes da enciclopédia. Eram 18 números, extremamente volumosos, que buscavam reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade até o século XVIII.
Hoje, qual que é a enciclopédia mais famosa? Wikipédia. É uma enciclopédia livre, onde qualquer um pode alterar os artigos ali, os verbetes que ali existem. Por isso é preciso tomar muito cuidado com ela. Os verbetes melhores são aqueles que possuem referências. Aqueles que não têm referência são de qualidade ou de veracidade duvidosa, né? Tem que buscar as referências. Aqueles que têm referência, pode ir tranquilo de boa, porque se há referência, tem uma fonte de onde aquele conhecimento ali colocado pode ser referendado. Próxima questão. O Denis Diderot era um cético. E o que é o ceticismo? O ceticismo é uma escola de pensamento filosófico que tem origem na palavra grega skepsis. Skepsis quer dizer dúvida e investigação. Para os céticos, nós devemos duvidar de tudo. Duvidar de tudo e de todos. E buscar investigar sempre por si mesmo. Nunca acreditar no que os outros nos dizem, mas buscar você mesmo, por si mesmo, o conhecimento. Ele era um materialista. O materialismo é uma corrente filosófica que diz que não existe nada além da matéria. Tudo é matéria. Portanto, não há realidade espiritual. Tudo se resume ao mundo material. Se não há realidade espiritual, também não há Deus. Aí chega o seu ateísmo. Para o ateísmo não há Deus. Por que não há Deus para Denis Diderot? Porque só há um mundo material. Se Deus não é material, Deus não existe. Inclusive vai fazer a seguinte reflexão. O Denis Diderot. Ele vai questionar o seguinte: eu não consigo imaginar como, depois que eu morrer, sem ter olhos eu vou ver, sem ter ouvidos eu vou ouvir, sem ter boca eu vou falar, sem ter cérebro eu vou pensar, sem ter coração eu vou ter sentimentos. O dia que alguém conseguir me provar que sem ter essas características, esses órgãos materiais, que é possível existir, aí eu passo a acreditar que há uma realidade espiritual, que há um Deus. Enquanto ninguém conseguir provar isso, eu não acredito. Para mim não há Deus. Como é que uma pessoa sem olhos vai ver depois de morrer? O seu corpo vai entrar em decomposição, você não vai ter mais olhos. Como é que você vai ver? Como é que você vai ouvir sem ter ouvidos? Como é que você vai falar depois de morrer sem ter boca? Como é que você vai pensar depois de morrer sem ter cérebro? Como é que você vai ter sentimentos? Naquela época eles acreditavam que os sentimentos estavam no coração, sem ter coração. Você não vai ter corpo. E para eles, sem ter corpo, é inimaginável ter qualquer uma dessas características ou desenvolver qualquer uma dessas habilidades. Essas habilidades não são habilidades da alma, mas do corpo. A voz, a visão, a audição, o cérebro, é o que nos permite pensar, ver, falar, ouvir e sentir. Próxima questão. Diferencie o estado natural, fica como móveis, lógicos.
estado natural. O estado de natureza. O que é o estado natural ou o estado de natureza? É o estado que a gente vivia antes de vivermos em sociedade civil. Ou seja, antes da sociedade organizada, antes da criação do Estado. Os filósofos contratualistas vão divergir sobre como era o estado de natureza. Por exemplo, Hobbes. Hobbes vai dizer que o estado de natureza era o estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Porque o homem é mau por natureza. O homem nasce egoísta e é violento por natureza, segundo Thomas Hobbes. Maquiavel também pensa mais ou menos parecido. Para Maquiavel, o homem é um ser traiçoeiro. Por isso é melhor ser temido do que amado. Por quê? O amor ele é muito volúvel. As pessoas gostam de você enquanto você está beneficiando elas. A partir do momento que você não faz algo que beneficia elas, elas passam a te odiar. Então, quando elas estão se aproveitando de você, você é gente boa pra caralho, elas te amam. Faz alguma coisa. Então, para o Maquiavel, o ser humano é interesseiro. O ser humano é interesseiro. E só pensa na sua própria vantagem, tirar a vantagem da situação. Então, enquanto você está beneficiando as pessoas, elas gostam de você. A partir do momento que você faz algo que desagrada a elas, elas passam a te odiar e conspirar contra você. Outro contratualista que vai falar sobre o estado natural é o John Locke. John Locke, ele acreditava na tábula rasa. O ser humano, quando ele nasce, ele não é bom nem mau. O ser humano, quando ele nasce, ele não tem ideia alguma, conhecimento nenhum. O ser humano, quando nasce, ele não tem poder nenhum. Por isso, ele é contra o absolutismo, o poder hereditário das dinastias reais. Porque quando você nasce, você não tem poder nenhum. Você nasce nu, pelado e sem conhecimento algum, sem poder algum, e nem bom nem mal. Então aqui está discordando Hobbes. O homem se tornará bom ou mal de acordo com a educação que ele receber. Então é a educação que vai fazer das pessoas boas ou más. E como não dá para saber a educação que as pessoas receberam, se a educação que elas receberam tornaram elas boas ou más, a gente vive no estado de natureza, no estado de insegurança. A qualquer momento alguém pode vir e nos matar, nos roubar, nos escravizar. Então não tem segurança no estado de natureza, porque não dá para saber a educação que as pessoas receberam. E temos o Rousseau. O Rousseau vai dizer que o estado de natureza é um estado de bondade natural. Para Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. O homem nasce bom e livre, a sociedade o escraviza. É o mito do bom selvagem. Os povos indígenas viviam em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros, até a chegada da civilização europeia, dos europeus, que transformaram os índios em seres egoístas, em seres interesseiros, em seres que buscavam a ambição de usurpar a coisa dos outros. Então quem corrompe os povos indígenas é o homem branco. Então eles viviam em perfeita harmonia entre si com a natureza. Por
Porque tudo que eles caçavam, coletavam, pescavam, era dividido de forma igualitária entre eles. Não havia desigualdade entre os índios. É um mito do bom selvagem, porque o homem é bom por natureza. A criança nasce boa, mas no convívio com os adultos ela vai se corrompendo. Próxima questão. Qual foi a primeira desigualdade segundo Jean Jacques? Então o homem nasceu bom por natureza. O que fez o homem deixar de ser bom? Ele perdeu a bondade natural por conta da propriedade privada. Essa foi a primeira desigualdade. E com a primeira desigualdade surgiu a corrupção, surgiu a violência e todos os males sociais. Então, essa primeira desigualdade, Rousseau escreveu o seguinte: maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. Por quê? Porque ali nasce a desigualdade entre os homens. Uns passam a ter e outros a não ter. Os que têm querem ter cada vez mais e se corrompem, matam para ter cada vez mais. Aqueles que não têm se corrompem para ter e matam para ter. Então a propriedade privada deu origem à desigualdade, com a desigualdade a corrupção, a violência e todos os males sociais. O homem que era bom por natureza agora se tornou egoísta, interesseiro, avarento, ganancioso. Agora o homem não é mais bom por natureza, o homem já foi corrompido. A propriedade privada foi o pecado original que corrompeu a natureza humana. O homem que era bom por natureza agora se tornou egoísta, interesseiro, ambicioso, avarento. Que é tudo para si, não quer dividir nada com ninguém. Próxima questão. Hobbes vai dizer então o seguinte: os homens num determinado momento se cansaram da guerra de todos contra todos. Aí eles se reuniram e falaram: vamos parar com essa merda, vamos parar de nos matar, vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos e vamos criar uma instituição para poder garantir a paz e a segurança. Aí a gente dá o nosso direito natural de fazer justiça com as próprias mãos para essa instituição. A gente renuncia ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos. Então, aí eles fizeram um pacto social, um contrato, criaram a sociedade civil e o Estado, e entregaram ao Estado o poder absoluto. Agora o Estado tem o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. É isso que a polícia faz, não é? Se você representar uma ameaça para a sociedade, a polícia pode te matar. O Estado tem um monopólio da violência, pode te matar. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a sua liberdade, pode te prender. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens. Nem isso que o Estado faz,
com quem pega o carro em alta velocidade e coloca em ameaça a vida das outras pessoas? Vai tomar uma multa, não é? Ele mexe no bolso. Então o Estado pode tirar a sua vida, se você representar a sociedade, pode tirar a sua liberdade, pode te prender, pode tirar os seus bens. Então aqui Hobbes está defendendo o Estado absolutista. O Estado tem o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. A gente renunciou aos nossos direitos e entregou esses direitos nas mãos do Estado. E aqui nós nos tornamos súditos do Estado. Diferente de cidadãos. O cidadão é aquele que tem direitos. O súdito, ele não tem direito nenhum. Ele renunciou aos seus direitos e entregou os direitos na mão do Estado para ter o mínimo de paz e segurança. O John Locke vai defender o liberalismo. Ele é contra o absolutismo. O John Locke, os indivíduos viviam em segurança. Eles se reuniram. Claro, velho, vamos acabar com essa insegurança? Vamos fazer um pacto, um contrato social? Vamos criar a sociedade civil e o Estado? Mas só com o Estado aqui, nós não vamos renunciar aos nossos direitos. Nós vamos criar o Estado para ele garantir os nossos direitos. Então a função do Estado é proteger a nossa vida, impedir que os outros nos matem, é garantir a nossa liberdade, impedir que os outros nos escravizem, e garantir os nossos bens, a nossa propriedade, impedir com que os outros nos roubem. O Estado que não garantir esses três direitos naturais, ele pode ser dissolvido. Então aqui o poder está nas mãos do Estado para Hobbes. Para Locke o poder está nas mãos do povo. O povo que elege os seus governantes, seus representantes. Então Locke defende o parlamentarismo. O povo elege os seus governantes, os seus representantes, e se eles não garantirem os três direitos básicos, naturais, vida, liberdade e propriedade, o parlamento pode ser dissolvido, o povo pode colocar outros representantes em seu lugar. No absolutismo, o povo não tem mais direito nenhum, ele renunciou aos seus direitos. Né? No liberalismo e parlamentarismo do Locke, o povo agora tem o poder. E a função do Estado é garantir três direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que nasceu tem o direito de viver. E o Estado tem que proteger a vida dos cidadãos. Agora você tem direito. Três direitos básicos naturais. Todo mundo que nasceu, nasceu livre. Portanto, ninguém tem o direito de te escravizar, de tirar a sua liberdade. O Estado tem que proteger a sua liberdade. Todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu próprio trabalho. E o Estado deve proteger a propriedade privada. Então esse é o contrato social de Locke. O contrato social colocou o poder nas mãos do povo. A função do Estado é garantir três direitos básicos. Quais são os três direitos básicos naturais? Vida, liberdade e propriedade. O Estado que não garantir esses direitos, ele pode ser dissolvido pelo povo. O povo pode colocar o presidente. Rousseau pensa diferente. Para Rousseau, o homem é bom por natureza, perdeu a bondade por conta da primeira desigualdade, que foi a criação da propriedade privada, não tem como voltar atrás.
não tem como voltar antes do pecado original e resgatar a nossa vontade natural. Então, agora cada indivíduo só age movido pelos seus próprios interesses. Como que você pode resolver então esse problema se cada pessoa é interesseira e egoísta? É só você criar um novo contrato social fundamentado na vontade geral. O que é a vontade geral? A vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Todo mundo é interesseiro, mas nós temos interesses em comum. Esses interesses em comum se tornarão a lei. Porque os interesses em comum, eles formam um consenso. Então, o consenso faz a lei. Se não há consenso, não pode haver lei. Então, o novo contrato social deve ser fundamentado na vontade geral. A vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Os interesses que nós temos em comum é um consenso. Então, ele é contra o parlamentarismo, os representantes. Por quê? Segundo o Rousseau, cada um representa o seu próprio interesse. Ninguém pode representar os interesses de outra pessoa. Quando você elege alguém para defender os seus interesses, essa pessoa não irá defender os seus interesses, ela vai defender os interesses dela. Por isso que não funciona a democracia representativa, o parlamentarismo, porque você acredita que quem está lá vai defender seus interesses, mas não, eles estão lá defendendo os interesses deles. Portanto, tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo. O povo tem que identificar os seus interesses em comum. E assim, a partir desse interesse em comum, fazer as leis. Se não há interesse em comum, não pode ter lei. Tem consenso sobre aborto no nosso país? Então não pode ter lei sobre aborto. Tem consenso sobre armas? Não, então não pode ter lei sobre armas. Quem quiser abortar, aborta. Quem quiser não aborta. Quem quiser ter arma tem, quem quiser não tem. Tem consenso sobre drogas? Não, então quem quiser usa, quem não quiser não usa. Só pode ter lei quando há consenso. A lei tem que ser fruto dos interesses em comum. Eu não posso querer impor a minha vontade sobre os outros. Se você não concorda com as leis, com os interesses em comum da sociedade onde você habita, você tem que procurar outra que tenha os mesmos interesses que você. Porque viver em sociedade só é possível se aqueles que nela vivem têm interesses em comum. Você não tem nenhum interesse em comum na sociedade ou com a sociedade na qual você vive, não tem por que ser ali estável. Então, essa é a perspectiva do Rousseau.